Sexta-feira, 6 da tarde. Você já tinha fechado o notebook, já tinha até separado a roupa para sair. Aí chega a mensagem. Oi, desculpa o horário. Você consegue revisar isso até amanhã? É urgente. Você cancela o plano, fica até tarde, entrega no prazo. Segunda de manhã chega uma reação. Ah, valeu. Só isso. E na quarta-feira da mesma semana, adivinha? Chega outro você consegue na sua caixa de mensagem. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você já deve ter vivido uma versão dessa cena. E o que ninguém te conta é o motivo real pelo qual ela se repete. Não é falta de sorte. Não é porque as pessoas ao seu redor são especialmente más. É porque, sem perceber, você ensinou alguém a fazer exatamente isso com você. E o motivo disso é mais simples e mais desconfortável do que parece. A gente cresce ouvindo que ser bom é sempre recompensado. Que se você ajudar, ceder, evitar briga, colocar o outro na frente, cedo ou tarde isso volta para você em forma de gratidão, de reciprocidade, de reconhecimento. Só que isso não é bem assim. E não é porque bondade seja ruim, é porque bondade sem nenhum limite não funciona como um presente. Funciona como um sinal verde. Pensa desse jeito. Toda vez que você aceita algo que na verdade te incomoda, um pedido em cima da hora, uma decisão que só beneficia o outro, uma opinião que você engole para não criar climão, você não tá só sendo gentil naquele momento específico. Você tá mandando uma informação pro cérebro de quem tá do outro lado. Essa pessoa aceita isso. Posso pedir de novo. Não tem maldade nenhuma nisso, na maioria dos casos. As pessoas não estão sentadas calculando como te explorar. Elas simplesmente aprendem, do mesmo jeito que a gente aprende qualquer coisa, pela repetição do que funciona. Se pedir e você ceder, funcionou. Vai pedir de novo. Não porque é um monstro, porque é assim que qualquer comportamento, em qualquer espécie, se fortalece pela consequência que ele produz. E aqui mora o ponto mais incômodo dessa história. A pessoa que mais cede geralmente não é a que tem menos valor a oferecer. É a que menos deixou claro onde termina o que ela aceita. E isso não é uma falha de caráter. É um padrão que tem nome, mecanismo e o que interessa de verdade tem como ser desfeito. Só que para entender como desfazer, primeiro precisa entender por que ele se forma com tanta facilidade em gente que, na maioria das vezes, só queria fazer o certo. Existe um princípio bem estudado na psicologia comportamental chamado reforço. A ideia, resumida, sem enrolação, é essa. Todo comportamento que gera uma consequência boa para quem o pratica tende a se repetir. E todo comportamento que gera uma consequência ruim tende a diminuir. Não tem juízo moral nesse mecanismo. Ele funciona assim em cachorro treinando truque, em criança aprendendo a se comportar e, goste ou não, em adultos administrando relação uns com os outros. Agora aplica isso na cena do começo do vídeo. Quando alguém te manda um pedido em cima da hora, numa sexta às 6 da tarde, e você responde cedendo, mesmo puxando um tudo bem meio sem vontade, você produziu, sem querer, uma consequência boa para quem pediu. A pessoa conseguiu o que queria, sem custo nenhum. Nenhum atrito, nenhuma recusa, nenhuma consequência chata de administrar. Do ponto de vista do comportamento dela, aquilo funcionou perfeitamente. E comportamento que funciona se repete. Não por maldade, por reforço. O problema não é que você ajudou uma vez. O problema é que ao ceder sem nunca mostrar onde está o limite, você não deu a outra pessoa nenhuma informação de que aquilo tinha um custo para você. Para ela, criou-se a imagem de que pedir aquilo é seguro, fácil, sem risco de gerar desconforto. E é exatamente esse sem risco que transforma a bondade genuína em convite recorrente para exploração. Repara numa coisa importante aqui. Isso não é sobre o caráter de quem pede demais. Pode ser que a pessoa seja, sim, alguém que se aproveita conscientemente. Existe esse tipo, sim. Mas na maioria esmagadora dos casos, ela nem percebe o que está fazendo. Ela só está reagindo ao padrão que você, sem intenção nenhuma, ensinou a ela. Que pedir funciona. Que você sempre acaba dizendo sim. Que reclamar ou insistir um pouco resolve.
E aqui entra a virada que muita gente nunca ouviu formulada desse jeito. A exploração que você sofre não é, na maior parte do tempo, sobre o quanto o outro é ruim. É sobre o quanto o seu comportamento, ao longo do tempo, foi consistente em recompensar o pedido, em vez de recompensar o respeito ao seu limite. Isso significa que boa parte da solução não está em mudar quem está ao seu redor. Está em mudar qual comportamento você reforça e qual você para de reforçar. Mesmo que isso gere, no curtíssimo prazo, desconforto, silêncio estranho ou até uma reação de irritação de quem estava acostumado a receber sim sempre. Isso soa pesado, mas é também libertador, porque tira o problema do campo "as pessoas são assim mesmo, não tem jeito", e coloca ele no único lugar onde você realmente tem poder de ação, no seu próprio padrão de resposta. A pergunta que fica é: como fazer isso sem virar uma pessoa fria, sem transformar limite em muralha, sem trocar boazinha demais por seca demais? É exatamente aí que mora a parte prática desse vídeo. O critério que separa bondade genuína de bondade por medo de conflito é mais simples do que parece e, ao mesmo tempo, mais difícil de aplicar do que qualquer fórmula de autoajuda vai te vender. Pergunta para si mesmo, antes de ceder a alguma coisa: eu estou fazendo isso porque, considerando tudo, eu realmente quero? Ou estou fazendo porque tenho medo do que acontece se eu disser não? Se a resposta for "eu realmente quero", tudo bem, siga em frente. Isso é gentileza de verdade e ela não te esgota porque nasceu de escolha, não de medo. Mas se a resposta for "porque tenho medo de decepcionar, de parecer ruim, de gerar climão, de perder a relação", aí você não está sendo gentil. Você está evitando um desconforto pequeno hoje, trocando por um ressentimento maior, acumulado mais para frente. Vamos voltar para a cena do começo. A mensagem de sexta às 6 da tarde. Existe uma resposta possível que não é nem o sim automático de sempre, nem uma recusa seca e agressiva. Ela soa mais ou menos assim: consigo olhar, mas só segunda de manhã. Hoje já não dá. Repara, isso não é falta de gentileza. É gentileza com informação embutida. Você está, ao mesmo tempo, mostrando disposição de ajudar e deixando claro que existe um limite ali. Que sexta às 6 da tarde tem um custo, que você não vai mais pagar de graça sempre. A primeira vez que você faz isso, é bem provável que gere um silêncio estranho ou uma resposta seca de volta. Isso é esperado, e é exatamente o sinal de que o padrão antigo estava sim sendo reforçado até então. Mas repara no que acontece depois. Da próxima vez, o pedido de sexta às 6 da tarde talvez nem chegue mais, porque a pessoa aprendeu, de novo pelo mesmo mecanismo de reforço, só que agora na direção contrária, que pedir daquele jeito específico não funciona mais sem custo. Esse tipo de ajuste vai para qualquer área. No trabalho, é a diferença entre aceitar toda a demanda fora do horário e negociar prazo real. Na família, é a diferença entre ceder para evitar climão em toda reunião e simplesmente não comparecer numa que sabidamente vai custar sua paz. Na amizade, é a diferença entre sempre topar o que o outro escolhe e, de vez em quando, sugerir o que você quer, mesmo sabendo que pode gerar um desanimado do outro lado. Não é sobre parar de ajudar as pessoas. É sobre parar de ajudar de um jeito que ensina o outro que você não tem limite nenhum. Porque cedo ou tarde é exatamente isso que alguém vai testar até onde vai. Volta comigo para sexta-feira, 6 da tarde. A mensagem chegando. O plano que você tinha separado. A vontade de simplesmente dizer: hoje não dá. A diferença entre a pessoa que vive sendo usada e a pessoa que é genuinamente boa não está no tamanho do coração. Está em uma frase pequena, dita na hora certa, que a maioria nunca aprendeu a permitir a si mesma dizer. Ser bom nunca deveria custar a sua própria dignidade. E toda vez que você aceita que custe, você não está ensinando o mundo a te valorizar mais. Está ensinando ele a pedir de novo. Fortidão não é sobre parar de ajudar. É sobre parar de reforçar o que te esgota.